Deus está fazendo eu remir o tempo. A gente fez tudo 11h22. Eu tenho 40 minutos para pregar. E a gente começou 22 minutos atrasado. Não é verdade, não? Hã? Parou o tempo. Glória a Deus, abra a sua Bíblia então, Êxodo capítulo... Gente do céu, estou impressionado. A gente começou 20 minutos atrasado. Fizemos todos os louvor, tudo. Não cortamos louvor, viu? Abra em Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo 3. Você achou aí? Vamos orar primeiro? Baixe sua cabeça, feche seus olhos por gentileza. Estenda suas mãos para cá, comece a orar pelo altar. Ore pela minha vida. Não só por mim, mas comece a orar por você também. Fala, Senhor, fala comigo. Pai, obrigado porque o Senhor remiu o tempo, Senhor. Inexplicavelmente já estamos vivendo uma intervenção dos céus aqui hoje, Senhor. Espírito Santo, que haja um mover agora de ensino, Senhor. Nós vamos para, ó Deus, para o ministério de ensino agora. Ó Pai, que a nossa vida possa ser transformada, Pai. Insere a Tua mensagem em mim, Senhor. Além dos estudos que preparei, além, ó Pai, das passagens, ó Pai. Insere, ó Deus, uma mensagem dos céus nessa manhã das nossas vidas. Que o Teu reino, Senhor Jesus, possa avançar, Deus, dentro de cada um de nós. Tira todo o problema, Pai, que está intervindo na Tua mensagem agora. Ó Pai, que haja um mover, ó Deus, do Teu Espírito em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Pai, os céus abertos, ó Pai, e o nosso coração aberto, Senhor, para a manifestação, ó Deus, da Tua palavra em nós. Que as minhas palavras saiam como fogo e encontre o coração deles como lenha, Jesus. Que nós sejamos direcionados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o capítulo inteiro. Se você não leu uma palavra ainda, eu vou te ajudar essa semana. Quem está aí no jejum de 28 dias? Vocês estão com a leitura em dia, não? Quem está atrasado? Eu estou um capítulo atrasado. Vai dar para ler 2. Hoje é domingo. Para ler 2. Achou o Êxodo 3? Vai dizer assim, ó, as Sagradas Escrituras. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Vamos concorrer com isso, tá bom, gente? Então Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Presta bem atenção agora, porque o cerne da mensagem dessa manhã está aqui no verso 7. Ele diz: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores.
Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel, e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado, e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias no deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e objetos de roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Longa a leitura, né? Mas o título da minha mensagem nessa manhã: não se assuste. Não se assuste. Mas o título da minha mensagem nessa manhã é: as propostas indecentes de Deus. Quando eu falo proposta indecente, talvez a sua mente ela já tenta ser um pouco canalizada por um lugar que ela não deve, porque a palavra indecente para as nossas vidas ela tem uma conotação sexual, não é verdade? Nossa, isso está tão indecente. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é um Senhor que nos faz propostas que a nossa compreensão, a primeira vez que ouvimos as propostas de Deus, elas sempre vão soar de forma indecentes para nós. E ela não vai apenas soar de forma indecente para nós, Bia, mas vai soar de forma indecente para quem nos cerca e para quem também ouve quando nós replicarmos essas propostas que o Senhor nos faz. Eu quero dizer para vocês, antes de você achar que a indecência ela só fere o pudor, no dicionário de fato fala e define, né, a indecência como aquilo que fere o pudor, mas mais do que isso, a indecência é aquilo que fere a moral. E a moral ela é uma questão humana, não necessariamente ela é uma questão divina. A nossa moral parte também de algo divino, mas a moralidade ela está presa a uma cultura. Então a moral do Egito é diferente da moral do povo hebreu. E o judaísmo, da qual a religião da onde surgiu o cristianismo, ela veio do povo hebreu. Mas veja só, o que é uma coisa indecente? É aquilo que fere o pudor, é o que fere a moral,
é o que fere os bons costumes, é chocante. Outra coisa, o que é indecente é o que não é próprio, não é oportuno, não é adequado, não é incorreto, é inconveniente e é impróprio. Você já percebeu que muitas vezes aquilo que o Senhor vai pedir para mim e para você é inconveniente à nossa situação? É impróprio às coisas que nós estamos acostumados? Aquilo que o Senhor muitas vezes nos pede, parece que quando Ele nos pede, e Ele não apenas pede, mas Ele nos propõe a viver aquilo, não é no tempo oportuno, não é no melhor momento para viver. Quando eu estava orando essa semana, uma palavra veio muito forte no meu coração, e o Espírito Santo disse assim, as propostas indecentes de Deus. Eu falei, Senhor, eu não posso pregar uma mensagem chamada as propostas indecentes, porque as tuas propostas são sempre melhores. E o Senhor começou a falar assim, olha para a tua vida, olha as propostas que eu fiz para você, olha para cada passo que eu fui pedindo para você fazer, e a cada passo, e a cada anúncio que eu fazia, Lu, eu escutava assim, é loucura. Cara, tu não vai viver isso. Por quê? Porque o Senhor é mestre em ferir a minha consciência, Vitão. O Senhor é mestre, Gabs, de ferir a nossa razão. Mas se Ele não ferir a nossa razão, se Ele não ferir a minha moralidade, se Ele não ferir aquilo que para você é oportuno e conveniente, Ele não vai ter espaço para operar os sinais e maravilhas dEle. Por quê? Os sinais e maravilhas de Deus na tua vida é muito maior do que aquilo que você projetou para você mesmo. É muito melhor do que aquilo que você acha que você vai viver dentro daquilo que você já está vivendo. Por exemplo, o que o povo estava vivendo aqui quando o Senhor propõe para Moisés uma saída? Escravidão. Não é isso não. Então a proposta que Deus tem para Moisés não é uma proposta fácil de você cumprir. É um direcionamento extremamente complicado. E você vai ter que tomar uma decisão diante de uma proposta do Senhor. A proposta de Deus para Moisés é: você vai ter que sair da casa do teu sogro e encarar Faraó. E você vai ter que propor para Faraó algo que Faraó não vai deixar acontecer, porque ele já vai anunciando. Você percebeu? Olha, Faraó não vai liberar vocês se não for por mão forte. Então qual que é a proposta do Senhor? É de um pedido impossível. É de um pedido que vai, veja só, necessitar arrancar dos céus uma manifestação que você não sabe que os céus é capaz de gerar. Quem imaginava que Deus tinha 10 pragas reservadas no céu para o Egito? Quem imaginava que cada praga iria afrontar um Deus do Egito? Então as propostas do Senhor para a nossa vida, ela vai ferir a nossa decência e vai ferir a decência do povo, daquele que está cercando a gente. Então eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos, basicamente, 2 áreas, vamos dizer assim. A primeira é como as propostas indecentes elas soam para nós. E depois como as propostas indecentes dos céus soam para as pessoas que não estão relacionadas com a religião ou com a fé que a gente tem. A primeira proposta que o Senhor faz para Moisés é o seguinte, e isso a gente sabe se relacionar muito bem com ela. O Senhor apresenta assim para Moisés e fala assim, olha, veja só uma coisa, eu olhei e eu vi a aflição do povo do Egito. Quando Deus fala que está vendo a sua aflição, como é que você se sente? Cara, eu estou sendo visto por Deus. Glória a Deus, Ele não tá me deixando sozinho na situação. Aí, a proposta, antes de Deus fazer a proposta, Ele vai aumentando a alegria no nosso coração, porque Ele não diz apenas, eu vi vocês, Ele fala, mas eu desci para livrar a aflição. Então, Vitão, a gente passa a se relacionar com o Senhor com muita alegria. Por quê? Porque, primeiro, eu não vejo que eu estou sozinho, porque o Senhor anunciou, eu vi você. Mas mais do que ter a fé de que o Senhor me viu, Ele disse assim, Paulinho, eu estou contigo, eu desci. Olha que presença. Você já provou da presença do Senhor no meio da tribulação? Cara, no meio daquele desespero, desce aquela manifestação da presença maravilhosa. Cara, aquilo ali não tem, não.
Você fala, eu posso morar aqui. Está aflito, mas eu posso habitar nesse ambiente. Não precisa resolver a situação, mas só fica comigo, não é verdade? Cara, que maravilhoso. É isso que Moisés está vivendo. Deus não apenas falou, eu vi, mas eu desci. Aí Deus fala assim, ó, eu vou tirar vocês. Então, viu, desceu e prometeu libertação. Você falou, cara, eu tenho tudo. Aí depois ele promete para você, porque eu vou levar você para a terra do Eteu, do Ferezeu, do Jebuseu, do Cananeu. Dentro da sua cabeça você já sabe, é Canaã. A terra do Ferezeu, do Cananeu, do Jebuseu. Terra que mana leite e mel. Que proposta é essa? O que é a que mana leite e mel? A terra não brota nada, mas significa, não brota leite da terra, nem mel da terra. Mas é um ambiente extremamente produtivo para que as minhas apiculturas, para que a minha agricultura, para que o meu trabalho prospere. Então é uma terra que quando eu vejo isso e eu tenho uma promessa de Deus, o que você pensa? É uma terra de paz, é uma terra de prosperidade. Pô, imagina Deus apresentando para você paz e prosperidade, mas o seu ambiente é de escravidão. O seu ambiente é de luta e guerra. Então essa proposta, a gente sabe lidar com ela. Só que diante disso, a gente é mestre e sabe em quê? Em mensurar as negatividades da promessa do Senhor. Porque tem dois tipos de gente. Aquele que recebe a promessa e desanima por causa do processo. E tem aquele que esquece o processo e só se relaciona com a beleza da promessa. Quem que você é? O negativo que vê o copo meio vazio e fala, cara, vai dar pau isso. Ou aquele que fala, não, tá tudo bem, nós vamos avançar, nós vamos guerrear, tá tudo. Na verdade não vai guerrear, né? O Senhor vai nos entregar de mão beijada. Por quê? Aquele que só se relaciona com o sonho é o comunista. O governo dá tudo, eu não preciso fazer nada. Quanto menos eu trabalhar, melhor. Eu quero a escala 2/5. Trabalho 2, folgo 5. Ele se relaciona com o sonho, Lu, mas não se relaciona com o processo. Mas o pessimista se relaciona com o processo, mas despreza o sonho. Quem você é? Mas as propostas do Senhor, você precisa compreender que ela tem processo e ela tem benesse. Você vai viver as duas coisas. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a olhar o processo, você começa a falar, cara, é complicado. Mas deixa eu te dizer, Deus não está só no sonho, Deus está no processo. E a proposta do Senhor é o processo. Você sabe qual que é o primeiro ponto do processo? Você sabe qual que é a primeira proposta indecente de Deus para as nossas vidas? Porque é indecente para nós, mas é totalmente plausível para o Senhor, filho. É a mudança de geografia. É quando o Senhor pede para você mudar a geografia que você está habitualmente acostumado, cara. Por quê? Qual que é a proposta do Senhor? Trocar o Egito pelo quê? Pelo deserto, não é por Canaã. Você troca a escravidão do Egito pela libertação do deserto? Você troca a mesma rua, na mesma casa, o mesmo comércio. Você troca a mesma padaria que você compra pão pela padaria de Deus. Porque você vai ter que trocar de padaria. Você vai ter que trocar de comprar marmita do Rubinho. Para agora, para quem não sabe, a marmita do Rubinho é aquele que fez o purê maravilhoso para nós, o cachorro quente. Você vai ter que começar a se permitir Deus mexer na tua ambiência. Mas isso não é simples, sabe por quê? Porque por mais que a gente às vezes vive em escravidão, a gente tem apreço por uma ambiência. A gente é apegado, cara. E você não liga de viver a escravidão desde que você fique no conforto da situação. Você passa na verdade, a aprender a ficar confortável, cara, com uma carga sobrenatural sobre a tua vida. Desde que essa carga esteja ajustada.
Você sabe que eu olho para isso e eu vejo como se fosse uma canga. Você sabe o que é uma canga, não? A canga é aquilo que vai no pescoço do boi. Então é uma madeira que vai no pescoço do boi. E aí ela é uma madeira reta em cima e embaixo ela tem um semicírculo para encaixar no pescoço do boi. Sabia disso, não? Não, essa é uma canga de praia. Isso é tanga. Não, eu estou brincando. Ela é chamada de canga ou de jugo. Chama jugo. Você sabe qual que é a questão do jugo? É que às vezes o jugo, quando é colocado sobre as nossas vidas, ele vai sempre machucando no mesmo lugar. No começo é ruim, mas depois você se acostuma. Se você, e geralmente ele fica com 2 bois, um boi à esquerda, um boi à direita. E se você está sempre ali, aquela machucadinha no começo é ruim, mas depois você se acostuma com ele, porque parece que o seu corpo vai se adaptando àquela carga e àquela machucado. Aí um dia, o dono do boi resolve inverter os bois. Agora mudou a pressão. E antes, que você estava acostumado com aquele machucadinho, se você colocar do outro lado da canga, a canga ela vai ter outro formato, nem sempre é perfeito. Vai mudar o ponto de pressão na gente. Aí vai ficar incomodando. Então quando o Senhor não nos muda, quando o Senhor não mexe na sua geografia, você vai acostumando com a escravidão de tal modo que está pesado, está ruim, está complicado, mas está pegando sempre no mesmo ponto. Você não vai empacar. Você não vai pedir libertação. A proposta indecente do Senhor para a nossa vida é para gerar libertação para nós, mas você vai ter que necessariamente se acostumar e falar, eu preciso sair dessa geografia para uma nova geografia. Só que a proposta de uma nova geografia, ela é incerta. Por quê? Porque você está acostumado a caminhar com ruas corretas, e o deserto não tem uma estrada. Você não sabe qual é o caminho do deserto. Qual que é o caminho do deserto? Aqui, sabe o que o Senhor vai mexer na tua vida? Com a sua autonomia. Porque se você não sabe qual é o caminho do deserto, você vai ter que se guiar pela nuvem. Então você vai ter que deixar que os céus determinem o seu caminho, não você. Sabe qual que é o problema de os céus determinar o seu caminho para nós? É indecente demais, cara. Porque o que acontece? Quando você está dentro da geografia do Egito, você sabe que de manhã você sai para trabalhar, você volta, aí hoje você fala, hoje eu vou voltar, na volta eu vou passar no marmitaria do Rubinho, amanhã eu cozinho, amanhã eu faço isso, amanhã eu vou na casa do Lu. Então você vai mexendo na sua agenda sem consultar o Senhor, porque você sabe se movimentar ali dentro. Mas quando você vai para o deserto, Ele mexeu em toda a sua agenda. Então você não pode mais falar, hoje eu vou visitar a tenda. Vitor, vamos visitar a sua... Não dá para visitar a tenda do Vitor. Sabe por quê? Porque pode ser que eu esteja visitando a tenda dele e a nuvem começa a se movimentar. Aí você tem que sair correndo para desmontar a tenda, para colocar nas costas e olhar a nuvem, para onde que ela está indo. Porque primeiro ela subia. Quando ela subia, era sinal, levanta acampamento. E depois que ela subia, ela apontava o caminho. Então você tem que ficar olhando para ela. Ela sobe, ela desce. Depois que ela sobe, agora que eu estou que eu estou com a mala nas costas, eu vou. Então é o tempo inteiro olhando para o céu. Você sabe ser autônomo na tua vida, mas eu quero saber se você sabe ser dependente no deserto. Porque no deserto só sobra dependência, Bia. Não cabe independência no deserto, porque a independência no deserto é morte. Imagina você virando e falando assim, hoje eu não quero seguir a nuvem. Hoje eu quero ir para a esquerda. Não vai ter maná, não tem proteção. De noite não tem uma coluna de fogo para te proteger. Você sabe qual que é a segunda proposta indecente dos céus para a nossa vida? É que você vai ter que trocar a casa de alvenaria por uma tenda. É a proteção. Você vai ter que trocar a proteção do Egito pela proteção dos céus no deserto.
É muito difícil. Porque a nossa proteção, ela está baseada em colunas de alvenaria. O que é mais fácil? Alguém rasgar uma tenda ou alguém derrubar uma casa? Deixa eu te falar uma coisa. Se você está escravo no Egito, Faraó pode te matar. Mas se você está debaixo de uma tenda do deserto, ninguém pode te tocar. Porque o teu Deus não é Faraó. O teu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Faraó morreu, mas Deus disse: eu serei chamado assim por todas as gerações, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque Ele continua sendo o mesmo, apesar das gerações. Então você sabe de uma coisa? Vitão, Deus chamou Moisés e falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas sabe qual que é o Deus que está aqui hoje, Jéssica? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o mesmo Deus, Ele não mudou, cara. Essa é a nossa confiança. E se Deus não mudou, então deixa eu te falar uma coisa, Lu, queima a casa do Egito e vamos morar na tenda do deserto, porque é melhor a tenda do deserto do que as nossas seguranças, cara. Deixa Deus romper com a sua moral, deixa Deus romper com a sua decência, troca, deixa Deus mudar não só a geografia, mas deixa Deus mudar você de casa. Eu prefiro a tenda do deserto, cara. Você sabe qual que é a questão da tenda do deserto, filho? É que hoje, Gabs, a tenda está aqui, mas amanhã ela pode estar lá no Padrancheta, e depois ela pode estar em São Paulo, amanhã ela pode estar em Alphaville. Então o Senhor nos tira de morada fixa. O Senhor nos faz abrir mão da nossa morada fixa, Bia, para não sermos andarilhos, mas para sermos peregrinos. Porque o andarilho, ele sai à revelia no deserto, mas o peregrino, ele fala: eu só tenho uma tenda, eu só tenho duas varetas e um pouquinho de pano para me proteger à noite do frio. Mas eu tenho um caminho certo, porque os céus guiam a minha vida, os céus guiam o meu futuro. Não é o Egito que vai determinar quem eu sou. Posso te falar uma coisa? Ninguém morreu no deserto pelo poder do deserto. Ninguém morreu no deserto porque o deserto tinha poder para matar. Todos que morreram no deserto morreram por causa da desobediência. Porque se o Senhor te conduz para o deserto, Ele não vai te conduzir para matar lá. A sua desobediência te mata no deserto, mas Deus não matou ninguém no deserto. A proposta indecente do Senhor para as nossas vidas, cara, é de segurança no deserto e não de insegurança no Egito. Você sabe qual que é a terceira proposta indecente do Senhor? É que a gente tem que gerar conflitos com os nossos dominadores. Moisés era um escravo fujão. Porque apesar dele ter crescido, ele era do povo escravo. Ele cresceu ali na casa como o irmão de Faraó, mas ele era do povo escravizado. E ele matou um egípcio. Então ele precisou fugir e passou 40 anos fugindo. E aí Deus fala assim: agora você vai ter que afrontar os seus medos. Você vai ter que afrontar o teu passado. Você vai ter que conflitar. Você vai ter que entrar em conflito com aquele que te oprime. Você sabe o que você espera? Você espera que Deus intervenha nos seus conflitos sem que você encare eles. A proposta indecente do Senhor é de pegar um escravo e chegar para o faraó e falar assim: faraó, me liberta. É indecente, cara. É indecente demais, mano. Porque você está acostumado a ser isento dos conflitos. Você está acostumado demais a vazar dos seus problemas. Mas o Senhor está falando assim, ó, a libertação ela vai vir quando você afrontar aquilo que o teu passado te oprime. Afronta. Porque eu vou conceder autoridade, eu vou conceder poderes, eu vou conceder condições de você afrontar o teu passado. Mas eu já vou te anunciando,
Não é na primeira fala que vai transformar, não é na primeira fala que vai restaurar, não é na primeira oportunidade, não é na primeira semana, vai precisar de 10 pragas, vai precisar de transformação problemática, vai precisar abalar com as estruturas da geografia inteira, porque o Egito inteiro agora está em praga, o Egito inteiro agora está manifestando problemas. Parece que o direcionamento do Senhor não atraiu bênção, parece que o direcionamento do Senhor não atraiu alívio, parece que o direcionamento do Senhor atraiu confusão, parece que o direcionamento do Senhor atraiu maldição. Mas deixa eu te falar, Deus amaldiçoou o Egito, mas nenhum hebreu sofreu com nenhuma praga, porque a proposta do Senhor é indecente, mas não mata ninguém, não dos seus. Eu sou apaixonado pelas propostas indecentes do Senhor, porque eu sei que ela vai transformar tudo num caos, mas eu vou estar de pé. Eu sei que o primogênito do Egito vai morrer, mas o meu primogênito vai estar guardado pelo sangue. Eu sei que as águas serão transformadas em sangue, mas na minha casa vai ter água pura. Eu sei que fora vai estar tudo mal. Você sabe qual que é a outra proposta indecente? Porque quando você confrontar, Faraó vai dizer assim para você: vocês estão passando tempo demais ouvindo Deus. Deixa eu aumentar a carga, porque quanto mais trabalho você tem, menos você me adora. Menos você adora a Deus, desculpa. Então o Senhor, parece que Ele vai, no direcionamento dEle, parece que você vai perder tempo com Ele. Por quê? Porque quando você afrontar o seu passado vai aumentar a pressão das algemas que tem em você. O mundo vai aumentar a demanda para você não ter tempo para adorar. Parece que quanto mais a gente busca o Senhor, mais se direciona dEle, mais o mundo quer nos roubar dEle. Mais propostas do mundo vão aparecer para nos roubar do Senhor. Então o Senhor mexeu na nossa geografia, o Senhor mexeu na nossa confiança, o Senhor mexeu na nossa paz, porque a gente vai ter que afrontar. O Senhor mexeu nas estruturas ao meu redor. O Senhor mexeu e parece que Ele apertou as minhas algemas. E agora Ele vai mexer na minha religião, porque Ele fala assim, ó, Ele vai liberar vocês, e vocês vão ter que vir agora prestar um culto aonde, Jéssica? No deserto. Você sabe que são 10 pragas porque são 10 deuses, né? Você imagina o tanto de templo que tinha lá no Egito? Você imagina? Aí Deus fala assim, ó, vocês nasceram no Egito, são meus filhos, mas vocês nasceram nessa escravidão, então vocês estão acostumados com 10 templos aqui. Ou seja, imagina quando você cresce numa cultura, você vai achando que aquilo é normal. Aí o Senhor fala assim, ó, eu vou te tirar dessa geografia e eu vou fazer você prestar um culto num monte, porque vocês vão vir me adorar nesse. Deixa eu mexer na sua estrutura religiosa. Posso mexer nas suas crenças, que você cresceu achando que é assim, mas não é assim, porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então você vai me prestar um culto. Deus não chamou a comunidade de Israel para construir um templo. Deus chamou a comunidade de Israel para construir um ambiente de adoração que é no deserto. Então a gente pode adorar o Senhor numa garagem. Eu não preciso construir um templo. Se o Senhor nos mandar, como o Senhor nos mandou para lá, a gente vai. Mas se o Senhor tivesse falado para a gente ficar aqui, a gente vai ficar. Mas deixa Deus mexer na sua religiosidade. Deixa Deus mexer nos pilares que você acha que são religiosos, mas são religiosidade, que não te aproximam do Senhor. Deixa Deus desconstruir isso, porque a proposta indecente do Senhor não vai simplesmente mexer no teu bolso, vai mexer na tua fé, vai mexer no teu sentimento, vai mexer na tua razão, vai mexer em todos os aspectos da tua vida. Você entende, não? Porque você não é uma coisa só, você é uma pessoa com várias áreas, Bia. Então quando o Senhor mexe nas nossas estruturas, Ingrid, Ele mexe por completo, com uma só proposta. Demorou só um encontro para todo mundo estar nesses barcos.
Às vezes eu escuto, gente, eu vou falar, eu escuto, pastor, eu fui num culto aí, minha vida desgraçou, parece. Mudou, foi tudo. Cara, minha vida mudou. Eu estou escutando isso todos os cultos. Pastor, eu fui num culto aí, minha vida transformou. Parece que eu falei, eu vou lá para a unidade da fé. Acabou, foi tudo. Não é, Monique? A desgraça foi muito forte. Na verdade, a graça veio porque o Senhor mexeu em todas as estruturas. As pessoas começaram a vir aqui, eu não pedi para ninguém fazer jejum. De repente, pastor, estou jejuando. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou. Porque bastou um encontro. Não comigo, mas com a sarça pegando fogo, com o Senhor ali. Uma proposta indecente do Senhor transforma tudo, cara. Sabe como é que essas propostas indecentes soam para quem está? Agora que o negócio fica legal, porque a gente está dentro da comunidade de fé. Mas quando você começa a anunciar para quem está fora da comunidade, abre Êxodo capítulo 5. Verso 1 vai dizer: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça? E a sua voz, e deixe ele ir. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste e com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si palhas, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminua a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Primeira coisa, quando você começar a anunciar as propostas indecentes do Senhor, as pessoas vão falar: cara, eu não conheço esse Deus, porque o Deus que eu conheço não pediria isso. Eles são loucos. Quando Deus me mandou cortar o cabelo e deixar crescer, me mandou eu arrancar o tênis e pregar descalço e ficar 40 dias descalço, isso era uma loucura. Lá no trabalho, cara, loucura. Imagina você, Gabriel, chegar no mercado descalço assim, ó. Eu fui no shopping desse jeito, a galera olhava pra mim. E aí eu comecei a me sentir assim, falei: cara, como é que eu vou comunicar essa realidade para eles? Que proposta indecente do Senhor. Você acha que é confortável viver descalço? Do jeito que eu vivo, pregando nas igrejas? Eu tenho que gastar 10 minutos da minha pregação para explicar. Eu tenho que gastar, porque senão tem gente que vai embora. E você sabe como é que eu falo? Não permita que a minha extravagância em servir o Senhor escandalize a tua fé. Eu falo isso para eles, porque eu sou extravagante. Só que as propostas do Senhor, elas são extravagantes para nós, mas escandalizam as pessoas, porque elas não estão no mesmo contexto. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você se movimentar por uma proposta indecente dos céus, não se escandalize das pessoas se escandalizarem. Você não se move pela fé delas, você se move pela tua fé. Não fica querendo a aprovação de quem o Senhor quer te libertar. Você está querendo a aprovação de homens que Deus quer afastar você deles. Você está querendo a validação de alguém que Deus está querendo destruir, no sentido de: cara, eu quero acabar com essa fé que essa pessoa tem, eu quero desconcertar ela, eu quero desconstruir ela, e você está procurando validação dela, cara. Segunda coisa, eles não apenas não conhecem o nosso Deus, mas eles vão fazer de tudo para nos afastar. Então as ideias deles vão falar: cara, eu preciso tirar essa fé de você, porque agora que você entrou nesse lugar, agora que você está nesse ambiente, filho, agora que você está na igreja, mano, os caras fizeram uma lavagem cerebral em você. Não fizeram lavagem cerebral nenhuma. O mundo é que fez lavagem cerebral em você. Agora eu estou retornando para a origem. Agora eu estou vivendo Romanos capítulo 12.
a metanoia, a mudança de mente. Mas sabe de uma coisa, Gabs? Não é a mente do mundo, é a mente de Cristo. Na mente de Cristo, ser puro é tudo. Na mente do mundo, ser puro é brega, é ridículo. Não existe mais isso. Na mente de Cristo, você ficar 2 anos sem trabalhar como eu estou, é loucura. Não, na mente de Cristo faz sentido. Na mente do mundo, é loucura. Na mente do religioso, Ingrid, quando eu disse que Deus não me deixou pegar os 4 primeiros movimentos financeiros da igreja, mesmo minha conta estando negativa, eu fui lançar mão de um salário pastoral, porque eu estava 1 ano e meio sem trabalho. Deus falou assim: você não pega R$1 até abril, porque os 4 primeiros salários seu é meu. Se eu falo isso para um pastor, não, porque o obreiro é digno do seu salário. Sabe por que eu estou abrindo isso para vocês? Porque até dentro da religião que a gente serve, as pessoas vão se escandalizar e vão tentar tirar você do propósito, porque é indecente. Mas eu não fui chamado. Você não foi chamado para se movimentar por isso. Você foi chamado para se movimentar pelas propostas dos céus, ainda que indecentes. Por isso eu quero deixar só 4 conselhos para vocês. Só 4. Eu preguei tudo isso para deixar 4 conselhos. Fica de pé só para parecer que está acabando. Nas propostas indecentes dos céus, você precisa ter 4 atitudes. 5, na verdade, desculpa. Primeira atitude, você precisa ser rápido em obedecer. Seja rápido em obedecer as propostas dos céus. Não fica analisando se tem que ir, se não tem que ir. O Senhor te deu direcionamento, vai e faz. É indecente, mas faz. Segundo conselho, seja lento em questionar. Porque quanto mais você questiona, mais você foge do propósito. Então, rápido em obedecer e lento em questionar. Terceira, seja atento para se mover. Porque os céus, eu sempre digo isso, como é que uma nuvem anda? Como é que ela se movimenta, gente? Você já percebeu? Ela é rápida ou lenta? A nuvem é rápida? Olha lá, ela é lenta. Quem anda mais rápido, um carro ou uma nuvem? O carro. O que é mais rápido? O seu olhar correndo do céu ou a nuvem se movimentando? Uma nuvem. Porque a nuvem se movimenta lentamente. Então qual que é a característica para você se movimentar? Você sabe por que você precisa de atenção por causa da nuvem? Para você se movimentar olhando a nuvem? Sabe por quê, Milena? Eu vou te explicar o porquê. Porque ela é lenta em se movimentar. E esse é o maior perigo que tem. Porque como ela é lenta em se movimentar, você para de olhar para ela. Você fala, lá está ali mesmo. Aí você olha para tudo ao redor. De repente, você procura ela, ela não está mais lá. Então, você precisa estar o tempo inteiro atento. Primeiro, para identificar para onde ela está indo. Como ela é lenta, você não sabe às vezes para onde ela está indo. De repente você vê ela, fala, está indo para lá. Então você tem que ficar o tempo inteiro debaixo dela. Então você tem que ser atento. Então, de novo, rápido em obedecer, lento em questionar, atento para se mover, prudente no observar e corajoso o suficiente para se lançar em fé. Quais são os 5 pontos? Eu vou falar de novo. Rápido em obedecer, lento em questionar, atento em se mover, prudente no observar e corajoso o suficiente para se lançar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Quando o Senhor me deu essa mensagem, ela veio como um alento para o meu coração, porque eu estava questionando demais o Senhor sobre todos os movimentos que Ele me pediu para fazer. E eu sabia que ela seria uma mensagem que iria gerar cura em muitos corações nessa manhã. Porque essa não é uma mensagem que
ela vai nos instruir numa profundidade de conhecimento teológico. Ela vem para suprir demandas do nosso coração, para preencher questionamentos internos. Eu via como se o Senhor tivesse, sabe, não respondendo, mas trazendo a presença dele assim, ó, para questionamentos internos. E se você precisa dessa presença, resolvendo os seus questionamentos internos, não simplesmente respondendo eles, mas se mostrando presente no meio da aflição, dessas propostas que o Senhor te fez, vem até a frente. Vem até aqui à frente. Não porque eu vou entregar uma profecia, mas é porque a presença do Senhor vai mexer com você. Eu tenho certeza, tem muitas pessoas que vão ser tocadas pelo Espírito de Deus. Você sabe, eu via o Espírito Santo falando assim: olha, eu estou com você nesses direcionamentos. Eu via muita dúvida e falando: Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo nisso aqui? E o Senhor dizendo assim: ó, eu estou direcionando vocês, eu estou guiando vocês. A minha presença é sobre a vida de vocês, então descansem na minha presença, porque a minha proposta pareceu indecente demais para vocês, pareceu loucura demais para vocês, mas mais do que isso, a minha presença é real na vida de vocês. Eu vejo pessoas que se perguntavam assim: Senhor, será que eu perdi o tempo da visitação? Será que eu perdi a visitação do Senhor? Será que eu perdi o tempo de me movimentar? Será que eu me movimentei certo? Será que eu me movimentei errado? Será que eu perdi algum direcionamento do Senhor? Porque depois que eu me movimentei, parece que tudo ao meu redor teve 10 pragas, tudo aquilo que estava em volta destruiu. O Senhor está dizendo: existem movimentos dos céus gerados por mim, para abalar de fato as estruturas, para que quando você sair do Egito, não sobre nada do Egito, não vai ficar uma unha de vocês no deserto, no Egito. E eu vou tirar vocês do Egito com ouro, com prata, com as roupas, porque Faraó vai persegui-los, mas eu vou fazer com que os moradores do Egito deem as coisas deles para vocês. Porque vocês eram escravos no Egito, mas vocês vão ser ricos no deserto. E sabe de uma coisa? A riqueza no deserto, querido, é uma riqueza para você olhar e para você contemplar que o Senhor deu. Mas para que você usa a riqueza no deserto? O ouro que Deus te dá não dá para ser usado no deserto. A prata que Deus te dá não dá para comprar nada no deserto. O ouro só serviu para uma coisa, sabe para quê? Para construir o templo do Senhor. Então o Senhor enriqueceu para que você possa construir as coisas do deserto. O Senhor vai te entregar coisas para você construir o reino dele no deserto, para que a tenda do Senhor possa ser construída no deserto, porque o Senhor, ele está te movimentando para o reino dele, não para o teu reino, porque o teu reino estava bom lá no Egito, você já tinha governo no Egito, mas o Senhor, ele está entregando coisas para construir no deserto. No Egito você constrói o teu reino, no deserto você constrói para o reino do Senhor, para que pessoas sejam alcançadas. O Senhor está levantando homens e mulheres aqui para o ministério. O Senhor está inserindo a manifestação do reino no coração. O Senhor está dispersando nuvens malignas para que o seu direcionamento venha nuvens dos céus. Ah, Senhor Jesus, começa a manifestar o teu reino, Senhor. Começa a dar sentido na vida, Senhor Jesus, dessa mulher. Ó Pai, começa, Senhor Jesus, quebrar os grilhões, ó Pai, das trevas, ó Pai, que impedem, ó Deus, uma aproximação do Senhor. Tira o medo, tira a angústia, tira os pesadelos, Senhor. Tira os pesadelos, gera libertação agora. Sopra sobre a mente dela, Senhor. Quebra os vínculos, ó Deus. Mostra para ela, Deus, o que precisa ser retirado da casa dela, Senhor Jesus. Da vida dela, Senhor, para que ela possa receber libertação completa, filha. Melhor serão os seus dias futuros do que os seus dias passados, assim diz o Senhor.
Hoje eu te faço uma proposta de uma aproximação comigo. Você sabe que você vai deixar muitos vínculos passados, mas essa proposta que eu estou te fazendo de quebrar os vínculos passados é muito melhor, porque melhor é o meu futuro do que o passado, melhor é a minha presença do que a presença de homens, melhor é a minha presença do que as coisas do passado. Ó Pai, começa a abrir a visão dela, ó Pai. Fecha a visão, ó Pai, porque ela não vê, para que ela não venha mais ver as trevas, Senhor. Tira o medo dela, Senhor. Venha, ó Senhor Jesus, com a manifestação do Teu amor, para que todo o medo bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ó Pai, nós declaramos o Teu mover, ó Pai. Eu clamo por um direcionamento específico e claro sobre a vida do filho, Senhor. Ó Pai, que toda dúvida e todo questionamento caia por terra agora, em nome do Senhor. Senhor, vem com a unção, ó Pai. Deposita unção, Senhor. Mais do que profecias, deposita unção sobre esses homens, Senhor. Deposita unção sobre esses homens, Senhor, para direcionamentos do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, gera convicções. Eu vejo o Senhor restaurando a fé nessa manhã. Eu vejo o Senhor restaurando a fé e uma nova medida de fé, como se um novo depósito de fé viesse para questionamentos que estavam sendo feitos, para uma nova sensação do Espírito Santo. Parece que tantas vezes a gente deixa de ouvir os céus, parece que os céus nem são mais reais às vezes, não é mais real, mas o Senhor está dizendo: hoje eu vim aparecer porque eu desci e eu vi aflição. Eu vi aflição. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Há um mover profético nessa manhã. Queridos, há tanta restauração nessa manhã e a gente não consegue dimensionar. Eu não consigo dimensionar, explicar para vocês o mover de restauração nessa manhã. O Senhor decidiu marcar essa manhã para sempre na vida de algumas pessoas. E é tão incrível porque nós estamos em tão poucas pessoas, mas todas as que precisavam estar aqui estão aqui. Obrigado, Senhor. Restaura a fé. Eu vejo uma restauração de fé muito forte.
O Senhor restaurando convicção, senso de propósito e convicção. O Senhor está restaurando a convicção de que você está no tempo certo, no modo certo, de que você está no lugar certo. Não aguente a sua chegada. Nós já vamos terminar, mas louve isso. E apareça e eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por essa brisa suave nessa manhã. Que essa nova dimensão, ó Pai, eu sinto uma porção do céu, sabe, derramada sobre nós, assim. Às vezes parece até que o corpo pesa um pouco, mas que a gente esteja acostumado a novas dimensões dessa porção dos céus. Então, Senhor Jesus, faça o nosso corpo suportar essa presença, porque nós queremos mais. Nós queremos mais. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, que essa palavra, Deus, possa alimentá-los para essa semana. Que Teu Espírito, Deus, os acompanhe, gerando direcionamentos, revelações, que eles possam responder, Senhor Jesus, às renúncias que o Senhor vai pedir. Responda às renúncias. Permaneça, assim diz o Senhor. Permaneça, assim diz o Senhor. Todo espírito de desistência e abandono cai por terra agora. Permaneça, assim diz o Senhor. Permaneça no casamento. Permaneça nos meus propósitos que tenho para a tua vida. Permaneça. Para que a tua palavra venha resolver todas as questões, ó Deus, questões da nossa vida. Nós não vamos morrer no deserto, porque o deserto não tem poder de nos matar, ó Pai. Nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que o Senhor teu Deus resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. E a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada. Que Ele te coloque como cabeça e não como cauda. Aonde quer que você entre, saia. Aonde quer que os seus olhos vejam, as suas mãos toquem e os seus pés pisem. Assim eu oro e te abençoo com todas as sortes de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. E a igreja de Deus diz, e a igreja de Deus diz, e a igreja de Deus diz, Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, entrega o meu jejum agora em nome de Jesus. Amém.